vocês têm primeiro passo, que era faça a leitura do capítulo do dia da aula, certo? Então, página 38 a 42. Final de semana, vocês deveriam, né, dar uma olhada. Não sei se vocês tiveram tempo, certo? E quando ler em seguida, vocês iriam para o segundo passo, que para ler o texto... Também já fiz as questões. Certo. Ler o texto e resolver as questões lá. A correção dessas questões vou fazer agora, da página 45, certo? Peraí, tio. Porque tá no dia estipulado, que é hoje, né, participe da aula online. Tenha em mãos o caderno com atividade, certo? Pedro Lucas Rodrigues. Então, vocês estão com o caderno aí e eu vou perguntando, quem tiver a resposta do caderno vai me dizendo, o que eu fiz, certo? Espanto, calamidade e milagre. Para o nordestino do sertão, está aqui no texto, a chegada da chuva é sempre recebida com espanto. Quando os céus mandam a chuva exata, milagre é ver o chão fecundo e o verde que brota do solo seco da noite para o dia. Quando exageram, a chuva é calamidade. Água em excesso que o chão empedernido não consegue absorver e alaga as terras, os pastos, as casas. Mas por que o espanto? Porque espantar-se com o regime regular das chuvas, em que uma região danificada pela exploração feroz e irresponsável da terra, praticada desde os tempos da colônia, que transformou quase toda a Caatinga em deserto, muito bem, continuando. A chuva parece milagrosa, porque representa a renovação da vida em regiões sempre ameaçadas pela morte dita natural que a seca traz. Parece milagrosa porque é imprevisível, mas, sobretudo, porque os agricultores pobres não dispõem de nenhuma medida protetora contra a falta das chuvas. As roças e os animais podem vigiar ou morrer longe de açudes, sem poços artesanais, sem recursos para a irrigação. O espantoso, a meu ver, não é que a chuva demais ou deixa de chover durante meses a fio. A alegria e a esperança trazidas pelas primeiras chuvas que chegam, né? Quando trazem a vida ao sertão, não impedem que nos espantemos com o fato de que o destino do pequeno agricultor que tenta sobreviver do seu trabalho naquelas paragens ainda esteja literalmente nas mãos de Deus. Muito bem. Do que fala o texto? As chuvas do sertão. A chuva no sertão, ou até falta da chuva lá. Tio, a reação dos moradores do sertão. A reação dos moradores Fala sobre do sertão. a reação. Ô, tio, eu acho que é a causa do espanto dos moradores do sertão quando chove. O espanto, a estranheza, certo? E a alegria quando chove. Sobre o milagre quando chove. Milagre quando chove. E calamidade quando chove demais. E alaga tudo. Primeira pergunta, no texto da Maria Rita, certo? Qual é a associação feita pela autora entre o fenômeno natural em questão
e a religiosidade. O que tem a ver chuva no sertão com a religiosidade do povo sertanejo? Desliga o microfone que está tendo barulho. Sim? Eles sempre rezam para que a chuva viesse. Eles rezam para que a chuva venha, certo? A chuva é sinônimo de esperança, né? É atendimento de uma prece, não é? A chuva como bênção, diz. Eles rezam, aí Deus manda a chuva para eles. Exato, é como se fosse a resposta de Deus, né? O fenômeno natural é vista como uma resposta do divino, certo? Tem como desativar o chat, sim. Já eu vou desligar esse chat, né? Então, nós podemos ver que o sertanejo, que vive com muita dificuldade na seca, certo? Está, assim, largado lá, o Estado, que o poder público, né, não toma conta para combater essas misérias. Tio, sim. Qual a segunda questão? Já vamos lá. Já? Estamos na primeira. Então, o sertanejo sente-se quase que abandonado pelo poder, né, do Estado. E ele está contra a natureza e só tem a sua religiosidade, certo? Então, ele não tem a quem recorrer a não ser o seu divino, né? Nesse caso, o santo, Deus e todos os seres que o protegem, certo? Então, aqui há uma associação de que os fenômenos naturais, como a chuva, é a bênção. E quando é demasia ou quando é falta, também se vê como castigo, né? Como penúria. A segunda questão, certo? Então, a segunda questão trata-se de a autora aponta a causa do regime irregular, certo? Das chuvas e comenta, né, a representação desses fenômenos como renovação da vida. Essas duas ideias, a de regime regular e da renovação da vida, estão ligadas à crença ou à razão? Quem quer responder? A segunda. Eu acredito que seja a crença. A crença. Por quê? Vem de algo religioso. Porque vem de algo religioso, como o William falou. Mas crença, tio. O regime regular, ele não é da razão? Peraí, eu achei que... os fenômenos são irregulares. Chove, também como pode não chover, né? Nós temos 10 minutos. A gente só termina essa aqui, né? E quando dá início ao nosso capítulo, certo? Então, está mais a nível da racionalidade. Estamos pensando... O tio vai terminar que horas? Já, daqui 10 minutos. Certo? É racional porque estamos pensando na irregularidade de todos os fenômenos, independentemente de ser controlado por um ser divino. Os fenômenos são irregulares. Chove como pode não chover. Renovação da vida também pode ser racional, mas também pode ser religioso, né? A gente pode ter uma crença de que a vida sempre renova, mas também a ciência nos mostra que a vida também sempre renova, certo? Com base nos estudos feitos neste capítulo, seria possível realizar uma leitura ao mesmo tempo crente e racional? A gente vê que há, certo? Alan Filho, para com isso. A gente pode ver que há uma relação entre a crença e a razão. Não é uma coisa totalmente separada. A pretensão desse capítulo, o objetivo desse capítulo, é nos mostrar como a razão e a fé podem andar junto, unidos, certo? Então, nesse capítulo, nós vamos ver filósofos
e teólogos que diz que a fé não se opõe à razão e que a razão não vê a fé, a crença, como algo irracional, certo? Então, esses filósofos criaram escolas em que a filosofia e a teologia, elas estão juntos, tentando dar respostas, certo? Então, nós podemos ver que nesse capítulo nós vamos ver sobre a religiosidade, sobre a religião, sobre a filosofia, certo? Então, todo o ser humano, se você olhar para a história da humanidade, todas as civilizações tiveram seus deuses, né? Cada um, à sua maneira, cultuava os seus deuses. Então, você vê que é da natureza do homem ter suas crenças, acreditar que há um ser divino que os protege, também que os castiga, que os orienta, e aí cria, assim, doutrinas que vão guiar a conduta humana. Os homens começam a seguir uma doutrina religiosa baseada na crença, que não é totalmente irracional, que tenta explicar de forma racional aquilo que se acredita, certo? Então, o homem é um ser religioso e racional, certo? Nós temos uma religiosidade natural na gente. Nós somos seres espirituais no sentido de que nós tendemos a cultuar, a criar rituais e se orientar de acordo com um ser que nos transcende ou um ser que está superior a nós, seja uma energia cósmica, seja a crença num Deus, seja a crença em vários deuses. Todos nós temos tendência a acreditar em alguma coisa. É da natureza do homem, certo? Até aqueles que se acham ateu, eles têm alguma coisa no qual eles colocam sua crença. Pode ser na ciência. A ciência acaba se tornando o objeto do culto dessas pessoas. A ciência acaba... É como se o Deus deles fosse a ciência. A ciência acaba substituindo, né, a religião nesse caso, certo? Então, essas pessoas... Diz. Então, a terceira é tudo isso? Não, a terceira é só para nos dar... É tudo isso. É tudo isso, mas você pode resumir. Eu estou já introduzindo o capítulo. Sim. Tio. Diz, Letícia. Tio, é porque eu tô falando muita coisa no chat, não tá dando para prestar atenção. Desliga o teu chat. Só você dá no X que desaparece. Eu não sei o que é. Certo? Então, gente, como nós temos só 4 minutos, eu queria dizer que, a partir desse capítulo, que chama A Defesa da Revelação Divina, os filósofos da Idade Média, a partir do século IV, 3, 4, nós vamos ter os que se chamam doutores da Igreja, certo? Nesse tempo, nós tínhamos uma igreja, chamada Igreja Católica. Não havia ainda o protestante, que surge muito depois, mas a Igreja Católica era a igreja dominante nessa época, era a oficial do Império Romano, é o cristianismo oficial.